Você sabe a diferença entre o labrum normal e o labrum com lesão? Eu sou o Pedro Paulo Verona Persi, ortopedista de quadril, e este é o assunto desse vídeo. Mas antes você precisa assistir este vídeo aqui. Ele fala sobre o que é o labrum e qual a sua importância para a articulação do quadril. Aliás, este e outros vídeos estão no nosso canal exclusivamente dedicado à artroscopia de quadril. A lesão do labrum muito raramente acontece sozinha. Na imensa maioria das vezes, ela é uma consequência do impacto femoroacetabular. Também tem vídeo sobre isso no nosso canal. O impacto do tipo CAM é muito agressivo para a articulação do quadril. É uma doença inicialmente silenciosa que muitas vezes só se manifesta através de dor quando já existe a lesão do labrum. Se o impacto não for tratado, a lesão labral pode progredir para um dano na cartilagem da articulação, podendo resultar no desgaste do quadril, que é a artrose. Nós vamos ver exemplos dessa situação em imagens mais adiante nesse vídeo. As imagens que nós vamos mostrar são imagens de cirurgia. Porém, para chegarmos até a cirurgia, existe um longo caminho que o médico e o paciente percorrem para fechar o diagnóstico preciso e decidir qual é a melhor opção de tratamento. Esse caminho inicia-se na consulta médica, que o paciente marcou por estar sentindo dor no quadril. Durante a consulta, o ortopedista de quadril vai dirigir a sua entrevista e o seu exame físico para a suspeita de impacto femoroacetabular e ou lesão labral. Em sequência, ele deve confirmar a sua suspeita com exames de imagem. Radiografia e ressonância magnética são exames essenciais. Na radiografia, nós buscamos as alterações morfológicas do impacto femoroacetabular, conforme nós podemos ver nesses exemplos. Um primeiro exemplo de um paciente do sexo masculino com uma deformidade do tipo CAM no quadril do lado direito. Esta é a radiografia pré-operatória e esta já é a radiografia pós-operatória, onde nós podemos observar a correção da deformidade já sem aquela saliência vista primeiramente. O mesmo paciente, agora com uma radiografia na posição em perfil do quadril, para que nós possamos observar a região anterior, que é a que bate no rebordo acetabular. Agora, na imagem ao lado, nós podemos observar que a deformidade vista anteriormente foi corrigida, eliminando o efeito do impacto. Um segundo exemplo, onde nós podemos observar um impacto do tipo misto. Nós vemos a deformidade femoral, que nós chamamos de CAM, e a deformidade acetabular, que nós chamamos de pincer. Além das deformidades ósseas, nesta radiografia nós podemos observar calcificações na região do labrum, indicando que o labrum deste paciente está sendo comprimido através das deformidades ósseas na doença que nós chamamos de impacto femoroacetabular. Um último exemplo de um paciente também do sexo masculino, praticante de futebol, ex-atleta profissional, sofrendo com impacto femoroacetabular em ambos os quadris, que nós vemos a deformidade do tipo CAM à direita, deformidade do tipo CAM à esquerda, um pequeno pincer à direita e um pequeno pincer à esquerda. Na imagem abaixo, adquirida após a realização da videoartroscopia bilateral ao mesmo tempo, nós observamos a correção das lesões. A curvatura fisiológica do fêmur foi restabelecida e a deformidade do tipo pincer foi removida. O mesmo acontecendo no lado esquerdo. Já na ressonância magnética, nós buscamos se existe ou não lesão labral associada. Vamos comparar dois exames de ressonância. Este primeiro, à esquerda, é um exame normal, ou seja, com o labrum normal. O labrum é essa estrutura de formato triangular e ele deve ter a coloração completamente preta, sem nenhuma listra, sem nenhuma estria no seu interior, o que indicaria uma lesão. Em vários cortes, nós podemos observar que este labrum ele está saudável. E este segundo exame que mostra uma lesão labral. Comparando as duas imagens, nós vemos aqui o labrum normal, sem nenhuma ruptura, e aqui o labrum com uma ruptura praticamente completa. Nós podemos observar uma linha dentro da substância labral indicando a sua lesão. A cartilagem do quadril é um tecido de difícil avaliação, mesmo no exame de ressonância magnética. Então, nós devemos estar cientes que, às vezes, o diagnóstico definitivo, bem como o grau da doença,
só pode ser feito durante a cirurgia de artroscopia de quadril, pois ela, além de permitir um tratamento menos invasivo para o paciente, também tem a função de diagnóstico. Mas vamos ao que interessa: ver em imagens como é o lábaro normal e como ele fica quando sofre lesão por causa do impacto femoroacetabular. É esta a visão que o cirurgião de quadril tem durante a artroscopia. Para ilustrar a delicadeza de uma artroscopia de quadril, todo o nosso campo de visão durante a cirurgia, aqui representado por esse círculo, tem apenas 5 centímetros de diâmetro. Neste quadro, o que nós vemos é a cabeça femoral com sua cartilagem normal, o fundo acetabular também com sua cartilagem normal, e o labrum é esta estrutura aqui. Se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver o limite entre a cartilagem articular e o labrum propriamente dito. Este é um labrum normal, portanto sem lesão, e por isso é difícil identificar onde ele começa ou onde termina a cartilagem, porque existe uma contiguidade entre a cartilagem da articulação e o labrum. Agora, uma visão dinâmica mostrando toda a extensão do labrum. É exatamente isso que eu vejo durante a cirurgia. Este, portanto, é o nosso exemplo de labrum normal. Percebam agora a diferença de um labrum com lesão. Nesse momento eu estou palpando o labrum com esse instrumento que nós chamamos de probe e nós podemos observar um labrum rasgado e todo desfiado. Outro exemplo bastante interessante, nesse caso, mostra a presença de um cisto no labrum. Aqui eu estou perfurando o cisto para o seu tratamento e agora eu vou utilizar esse instrumento que nós chamamos de radiofrequência para cauterizar o cisto. Durante a palpação do labrum, nós observamos um descolamento entre a cartilagem e o labrum. Isso é uma lesão muito grave. O líquido que lubrifica a articulação tem capacidade de infiltrar por aqui e progressivamente ele vai descolando essa cartilagem. Se isso não for tratado, o resultado certo é a artrose. Outro exemplo, agora de um labrum bastante doente, bastante danificado, com múltiplas lesões, inclusive na cartilagem da articulação. Observem que a cartilagem é toda frangeada, toda desfiada. Isso é uma lesão muito grave, é um quadril que já tem um grau de artrose, mas mesmo assim se beneficia da correção da causa da doença, que é o impacto. E por último, o caso de um impacto que não foi tratado precocemente, resultando numa lesão completa do labrum, na qual ele rasgou desde a cartilagem até a parte de fora da articulação. Nesta imagem nós podemos ver bem o labrum e o probe penetrando a articulação através da lesão labral. Neste mesmo caso, agora inspecionando o interior da articulação, nós vemos que existe uma lesão complexa da cartilagem. Nós chamamos essa lesão de lesão tipo carpete. É como se a cartilagem fosse um carpete que se descolou do piso. Este é um tipo de lesão extremamente grave para a articulação do quadril. E esse foi o nosso vídeo sobre a comparação de um labrum normal e um labrum lesado pelo impacto femoroacetabular. Se você ficou com alguma dúvida a respeito das imagens, nos mande uma mensagem através dos comentários. E se você quer saber como nós fazemos o tratamento das lesões labrais, tem vídeo sobre isso no nosso canal. Confere lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.